tipo assim, se você não tem como. Essa menina só reclama e tal. E aí você acaba entendendo, nós somos igual ao espírito, sei lá na sua. Você é uma pessoa, você é muito mais do que esse sucesso. Realizar objetivos. Construir realidades. A mentoria executiva para mim foi muito boa, principalmente no sentido de me conectar mais com as pessoas, com o meu time, me ajudou a recuperar pessoas que estavam desmotivadas, desanimadas e hoje estão fazendo uma história de sucesso. Tenho tido feedbacks muito positivos em relação a isso e acho que a gente entender as ferramentas e coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pequenas mudanças que têm grande impacto, faz toda a diferença. E isso tem sido notório no meu dia a dia profissional. O programa como um todo, né, foi assim, transformador. Foi interessantíssimo as experiências que o Marco trouxe, todos os cases que ele trouxe, essa vivência aí foi muito bom. E interessantíssimo também o planejamento da carreira e como lidar com as situações difíceis. Assim, para mim foi ótimo. Olha, tenho tido já alguns resultados do que eu estou aplicando, principalmente ali como conversar, como tratar, como lidar com uma situação, sabe? Como apresentar para o gestor, no liderado, para quem for. Mais assim, o que eu aprendi mais foi como lidar com a situação. Para mim foi o que eu tirei mais produtivo. Ajudou muito. Também isso que você falou, assim, como vai apresentar, como está sendo levada a informação, os problemas estão sendo levados com soluções já. Então isso tudo trouxe um resultado bacana, assim, uma visão um pouquinho diferente. O maior aprendizado é que tudo gira em torno de pessoas. Como o Marco falou diversas vezes, é pessoas. Tudo é pessoas. É como você vai tratar, como você vai conversar, como você vai gerir elas, mas tudo gira em torno de pessoas. Você precisa gostar de pessoas. Hoje, depois de participar do fechamento da mentoria com o Marco Muraro, acho que fica um super aprendizado de uma construção de um caminho, assim, eu acho que o Marco traz muita clareza para esse desenho de carreira que a gente deve fazer, né? Deixar muito claro os propósitos e objetivos da nossa carreira, só que principalmente o como chegar lá. Então, foi um momento muito, muito rico, acho que une a teoria com a prática, e aí agora a gente tem muito trabalho pela frente para aplicar aí tudo que foi aprendido nessas semanas. Oi pessoal, estou aqui para agradecer e recomendar o Mentoria Executiva com o Marco Muraro. Foi um aprendizado em tanto ter participado desse primeira iniciativa dele como orientador, né, dos novos executivos, como você se comportar, nós aprendemos em como se comportar, como se ter um propósito de vida e ter uma liderança humanizada. Só agregou a minha vida pessoal, a minha vida profissional, e eu acredito que esse tipo de iniciativa é muito gratificante para qualquer nível de profissional, porque nós nunca estamos 100% completos, nós precisamos sempre estar evoluindo. E este treinamento assim, foi fantástico. Hoje, finalizando com o sentimento de que quero mais. E eu procurei a mentoria porque eu sentia que eu estava num momento da vida muito automático. Eu estava vivendo muito no automático. Eu tinha tido filho há pouco tempo
Eu estava nesse período de pandemia tentando conciliar home office com bebê e vida em casa, né? Todas as tarefas de casa, e realmente foi uma loucura. Eu senti que eu estava vivendo muito no automático, eu estava perdendo o foco, e eu decidi fazer a mentoria para tentar resgatar minha essência. Em algum momento eu perdi, eu não sei se foi na rotina do dia a dia, e aí na pandemia ela acabou ficando um pouco pior, ou enfim. E eu estava num momento infeliz da minha carreira, eu estava trabalhando já numa empresa há alguns anos, e eu sentia que eu precisava mudar. Eu estava fazendo diversos processos seletivos e eu nunca conseguia passar. Eu ia bem nos processos, mas alguma coisa sempre atrapalhava. E a mentoria ela foi tão transformadora na minha vida que na primeira semana, logo depois da primeira mentoria, a gente abordou um tema que me pesava muito, sobre o meu histórico profissional e sobre a minha experiência profissional, que aquilo me deixou tão mais leve, que na primeira semana eu fui aceita já num processo seletivo para uma outra empresa. Então, assim, realmente, quando eu falo que foi muito transformador na minha vida, porque foi, de verdade. O que me levou a fazer uma mentoria com o Marco Muraro foi a admiração profissional e pessoal que eu tenho dele. As conquistas, por onde ele começou e até onde ele chegou, não deixaram que ele deixasse de ser uma pessoa humilde e principalmente que compartilhasse o conhecimento todo que ele tem. A minha maior dificuldade que me levou a fazer uma mentoria era realmente confiar no meu time, confiar na minha equipe e saber que eles também estão lutando pelo mesmo objetivo em comum, a saber partilhar e dividir as responsabilidades. Esse foi o maior problema que eu enfrentava no meu dia a dia, porque eu tinha uma dificuldade de dividir o trabalho, eu queria fazer tudo, ter todo o controle na minha mão. E é por isso que eu fui buscar a mentoria, para entender o que eu precisava fazer para confiar mais nas pessoas que estão no meu time e realmente evoluir como profissional. O mentor me ajudou a estabelecer os objetivos mais claros possíveis e a traçar um plano para minha carreira. Me fez conquistar e planejar a minha vida profissional. Me fez entender que o meu destino profissional ele está nas minhas mãos e não na mão da empresa. O poder de mudar, de agir, de crescer profissionalmente está na minha mão. Do meu ponto de vista, a mentoria ela é um MBA profissional, porque as mesmas trocas de um MBA acontecem na mentoria. É uma troca profissional e, na verdade, é até melhor do que o MBA, porque eu fiz uma mentoria com uma pessoa do mercado que tem todo o conhecimento, toda uma bagagem profissional, que está disposta a dividir com você, que vai te contar e vai te ensinar quais foram os principais problemas e desafios da vida dele. É uma troca de experiência. Eu investiria a mesma coisa que eu investi no MBA na mentoria. No processo de mentoria, a gente trabalha muito o autoconhecimento, são muitas ferramentas para a gente entender o que a gente faz melhor e o que a gente gostaria de fazer para o futuro. E por conta disso, eu descobri que eu gostaria de ter novos desafios na minha vida profissional. Então, a partir desse ano, eu mudei de área, hoje eu estou atuando na área de produtos, era uma vontade que eu tinha. E aí a gente foi trabalhando um pouco isso, e eu consegui desenvolver essa capacidade de fazer essa mudança e hoje eu já estou atuando nessa nova área, estou super feliz. A mentoria me ajudou muito porque foi um processo de autoconhecimento e você sempre vai estar focado na sua autorrealização. De onde vem essa vontade e de onde veio a ideia de montar esse programa, essa mentoria? Vem justamente dessa deficiência de preparo para uma liderança humanizada e até mesmo para a liderança e gestão de pessoas.
é a dor mais latente, é realmente a parte mais difícil de quando a gente cresce numa empresa, quando a gente assume a gestão de pessoas, porque a gente não está preparado para isso. E a gente passa realmente dores terríveis nesse sentido, erros, a gente comete grandes erros, a gente às vezes acaba perdendo pessoas incríveis porque a gente não sabe como lidar, e a gente sabe que 80% dos pedidos de demissão hoje em dia ocorrem por causa do líder e do gestor, por falta desse preparo às vezes. Então é um processo muito importante de desenvolvimento que retém talento, que engaja as pessoas, que gera os resultados. Como eu falei, né, ao longo da jornada aqui desses 3 dias, os resultados vêm das pessoas. E esse lado humano é muito difícil você encontrar nas companhias, porque realmente é uma batida muito forte de resultado, 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 e não que não tenhamos que dar resultado, a gente tem que dar resultado, mas sempre tudo é uma forma de como você cobra, de como você age. Você consegue extrair resultados de uma forma engajando, motivando, alinhando propósito, alinhando, né, o planejamento de carreira, expectativa, e não a base da porrada que você vai conseguir o resultado no curto prazo, vai ser um voo de galinha e depois vai cair novamente porque o seu time não aguenta. O seu time vai pedir demissão, vai mudar, e porque você não está conseguindo manter um ambiente equilibrado, um ambiente saudável. Hoje as pessoas precisam, hoje não, sempre, né, precisaram disso, mas ao longo do tempo, a minha geração e outras gerações passadas, a gente aguentava muita coisa, que hoje essa geração, de forma correta, não tem que aguentar mesmo, não faz nenhum sentido, e só que não existem líderes preparados para entender que as pessoas precisam desse equilíbrio, precisam do equilíbrio da vida pessoal com a vida do trabalho, que não existe essa separação, que somos um só, que a gente traz sim os problemas de casa para dentro do trabalho e vice-versa, a gente não consegue separar a nossa cabeça em 2 e deixa para lá e para cá, que a gente tem que entender, fazer essa leitura e, claro, procurar produzir o melhor possível, mas sabendo que aquela pessoa pode estar passando um problema, pode estar precisando de uma ajuda, e como que a gente pode ajudar, e como a gente pode entender, e como quando a gente ajuda e entende aquela situação, muitas vezes aquela pessoa depois volta produzindo 2, 3 vezes mais, porque você entendeu, ajudou, né, deu aquela força que ela precisava naquele momento difícil, e não é uma questão só de pancada, resultado. Então, é muito difícil. O que mais se tem nas empresas realmente é o chefe tóxico, por isso que 80% das demissões é por causa da liderança. E vendo tudo isso, vendo como isso acontece, vendo como toda a minha carreira eu sempre fui muito reconhecido pelo legado de gestão, de humanização, de pessoas, e o engajamento, e os resultados que eu sempre obtive através disso, falei, poxa, por que não usar toda essa minha experiência para ajudar no desenvolvimento e na formação de pessoas que pensem assim, que queiram crescer dessa forma, e mais do que criar líderes, né, que inspiram pessoas e líderes humanos, uma jornada de trabalho que seja prazerosa, que as pessoas realmente encontrem o seu propósito alinhado com o propósito da companhia, o propósito de onde estão, alinhado aos seus valores, que comecem realmente, poxa, como é que eu começo a perceber o meu propósito, como é que eu começo a perceber aquilo que faz sentido para mim, por que eu estou aqui reclamando, mas por que eu não estou sendo protagonista da minha carreira, sabe, aquela reflexão, aquele estalo que às vezes um mentor, uma mentoria pode provocar na pessoa para que ela saia daquele estado de inércia, se movimente e comece realmente a agir de forma que ele tome a rédea da sua carreira, da sua vida, e passe, obviamente, a fazer a sua parte, porque não tem jeito, né, pessoal? Não tem milagre, embora tenha muito curso por aí, seja na internet ou muito livro dizendo que é muito fácil você ficar rico, é muito fácil você prosperar, etc. Eu aprendi que você tem que acordar cedo e trabalhar e dar o seu melhor e fazer o seu melhor e ralar bastante. É a única maneira de a gente crescer. Agora, não precisa ser duro, não precisa ser ruim, não precisa ser algo que te torture, tem que ser algo prazeroso. E isso acontece quando a gente consegue conectar aquilo que nos dá prazer. Quando a gente consegue entender que aquilo que a gente trabalha no nosso dia pode estar servindo ao nosso propósito. Muitas vezes a pessoa está fazendo um trabalho porque ela nem acha muito gostoso, ela, nem gosto tanto disso, mas quando ela entende que aquilo está conectado e pode gerar o que ela precisa, que é o propósito dela, aquilo se transforma de uma forma que ela começa a enxergar aquilo como real propósito dela, aquele trabalho começa a virar prazeroso. Ou melhor, quando ela começa a enxergar que aquele trabalho dela traz benefício para outras pessoas, que aquela habilidade dela se conecta com a necessidade das outras pessoas, ela também começa a enxergar de uma outra maneira. Então,
conforme você começa a conversar, desenvolver as pessoas, começa a liderar as pessoas, fazer com que elas enxerguem coisas que elas não enxergam normalmente, tudo pode ficar mais leve, tudo pode ficar mais gostoso e prazeroso na sua atividade de trabalho. O trabalho não precisa ser um peso, ele pode ser prazeroso. E você consegue aí sim, né, crescer, se desenvolver, né, prosperando e também buscando desenvolvimento de outras pessoas, para que outras pessoas também passem a replicar esse tipo de conduta, de comportamento, de gestão humanizada, para que o ambiente fique leve e saudável. Todo mundo sabe que o ambiente leve, o ambiente saudável, onde as pessoas se sentem bem, é muito mais produtivo, as pessoas produzem mais, se engajam mais. Mas por que é tão difícil encontrar isso? Porque as pessoas não são preparadas para agir dessa forma, não foram preparadas, não tem escola, né? As pessoas foram acontecendo. Então, que eu brinco, né? Tá cheio de tartaruga em árvore. Como ela subiu lá? Alguém colocou ela lá, mas ela talvez não devesse estar lá, mas alguém colocou, porque o mundo executivo ele não é 100% meritocrata. Não é exatamente né, um mundo todo perfeito e romantizado. É um mundo duro, um mundo difícil. Mas quanto mais a gente, pregar e trabalhar e realmente no que a gente acredita, nos nossos valores e conseguir construir um ambiente de resultado, de gestão, de liderança humanizada, mais a gente consegue propagar isso e mais pessoas com esse pensamento, com esses valores, trabalhando de forma saudável, de uma forma feliz, produzindo, engajados, a gente vai conseguir. Então, pensando nisso, que eu montei esse programa e eu, né, nesses meus mais de 25 anos de experiência como executivo, pensei numa espinha dorsal daquilo que realmente não pode faltar nesse desenvolvimento. Pensei na minha carreira inteira, na carreira de centenas de pessoas, né, que eu pude liderar, que eu pude ajudar a desenvolver, pessoas que eu vi crescendo, se desenvolvendo, que realmente fizeram a diferença e que fazem a diferença para quem está no topo da companhia, para quem enxerga as pessoas de cima e que destaca, né, que começa a pensar essas pessoas, como é que elas vão se destacando. Então foi como eu montei esse programa, naqueles 3 pilares, naqueles 8 passos, que é onde eu procuro desenvolver nesse programa de mentoria executiva, essa jornada de carreira de sucesso, que a gente faz em grupos, né, encontros na internet, que eu vou divulgar daqui a pouco para vocês, explicando direitinho como é esse processo todo. Mas nasceu daí, dessa experiência, desse meu propósito, dessa que a gente fala, né, de a gente usar o nosso propósito, de trabalhar em cima do nosso propósito, aquilo que a gente sempre tem de melhor. O meu ponto forte, o que eu sempre fui muito reconhecido, claro, a gente tem que dar resultado sempre, mas sempre foi o lado da liderança e da gestão de pessoas. Então eu falei, poxa, é aqui que eu vou investir, é aqui que eu vou continuar me fortalecendo e é aqui que eu vou poder doar e poder ajudar outras pessoas também, de acordo com a sua necessidade. Então, por que não criar esse programa? Por que não poder passar essa experiência toda e dividir esse conhecimento todo ao longo de tantos anos como executivo, para que outras pessoas também possam encurtar um pouco esse aprendizado e não precisem ficar batendo tanto a cabeça para se desenvolver e possam acelerar seu plano de carreira e não precisem ficar cometendo tantos erros como a gente comete aí no dia a dia, tá bom? Então agora na sequência eu vou explicar com mais detalhes como é que funciona esse programa. O programa dura 4 meses, mas você vai ter acesso a todas as aulas gravadas, a todo o material por um período de 12 meses. Então não se preocupe que os encontros, né, duram aí 4 meses, mas o material fica à disposição, acesso ilimitado para vocês durante 12 meses, para que vocês possam ali ler, assistir, enfim, ficar à vontade com o material todo disponível durante todo esse período. Você terá acesso a uma comunidade de mentoria executiva, né, onde você poderá trocar ideias, poder trocar material, enfim, compartilhar experiências e até mesmo oportunidades de trabalho no grupo que participa aqui do processo de mentoria. E agora 2 novidades para vocês. Os 10 primeiros que se inscreverem na mentoria executiva terão, né, de forma gratuita 45 minutos de mentoria online comigo, de forma individual. Tá? Então os 10 primeiros eu vou, além de todo o processo de mentoria em grupo e material, ainda vão ter aí mais um encontro de pelo menos 45 minutos para a gente bater um papo e ver como eu posso ajudá-los aí nessa questão de carreira, de planejamento, de forma online, mas um encontro aí de 45 minutos para os 10 primeiros que se inscreverem. E em segundo ponto, algo que eu quero dividir com vocês, que faz parte de um propósito meu, que é realmente
alcançar pessoas que não têm condições de fazer o processo de mentoria executiva. Então, para cada pessoa que se inscrever no nosso programa, vocês terão direito a indicar uma pessoa para fazer totalmente de graça. O que significa isso? Significa que realmente vocês podem indicar alguém que não tenha condição de pagar um programa e que vocês acham que vale muito a pena indicar, que vocês gostariam que ela se desenvolvesse, e aí você indica, ela vai fazer esse programa de graça. Ou se você realmente estiver até passando uma dificuldade nesse momento, você pode achar uma outra pessoa em que você pague o programa e a pessoa depois, né, divida com você e te pague metade desse programa, e aí você vai acabar pagando, na verdade, metade desse valor. De qualquer forma, eu vou estar ajudando não só você, como também a outra pessoa, de uma forma subsidiada, ou então alguém que não consiga realmente pagar nada e possa fazer de forma gratuita, caso você pague 100% e indique alguém. Então, essa é a maneira que eu também encontrei dentro do meu propósito de poder alcançar mais pessoas que gostariam de fazer esse programa, que gostariam de ter acesso, né, a pessoas como eu, que tem esse nível de experiência executiva, que está disposto a passar toda essa experiência, esse conhecimento, mas não tem condições muitas vezes de arcar com um programa como esse. Então, para todo mundo que fizer inscrição, fizer o seu pagamento, tem direito a indicar alguém que vai fazer de forma gratuita, tá? Então, são esses dois bônus que eu queria colocar aqui para vocês. Os primeiros 10 tem os 45 minutos de mentoria online comigo, de forma individual, e todos aqueles, não só os primeiros 10, mas todos aqueles que se inscreverem, poderão indicar alguém para fazer a mentoria executiva de forma gratuita. Mas afinal, quanto custa o programa? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos valores. Vocês sabem que um programa de mentoria, enfim, um executivo hoje não vai sair por menos de 10, 15 mil reais um programa de mentoria individual. Então eu procurei fazer esse trabalho de mentoria em grupo, né, via call, para que a gente pudesse realmente diminuir os valores, para que pudesse dar mais acesso a mais pessoas nesse trabalho. Então o valor do programa da mentoria executiva, dessa jornada, o valor cheio dele é de R$ 3.997, dividido em 12 vezes. Mas tem uma novidade aqui. Para quem se inscrever na segunda-feira, né, que a gente vai abrir o carrinho, vai ter um bônus de R$ 1.000. Então o programa vai sair R$ 2.997 em 12 vezes, tá? Então é um programa bastante acessível, que você pode parcelar em 12 vezes. Se você for comparar aí com programas de mentoria, vocês vão ver que realmente o valor não tá bem acessível. Né, mais essa questão de você poder indicar alguém de forma gratuita, até poder dividir, né, esse valor caso você indique alguém. Então, eu realmente estou fazendo de uma maneira que possa ser acessível, para que a gente possa realmente dividir conhecimento, possa desenvolver essa liderança humanizada, que possa acelerar a carreira. Então, para tirar aí as dúvidas de vocês, esses são os valores. Os primeiros 10 não tem aquela mentoria de online de 45 minutos comigo. Durante a segunda-feira inteira tem esse bônus de R$ 1.000, então o valor sai por R$ 2.997 e a partir daí o valor volta a ser o valor cheio de R$ 3.997 em 12 vezes. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode adicionar a comunidade pelo WhatsApp, o nosso time vai responder para vocês. Espero que vocês realmente participem dessa jornada conosco, tragam as suas experiências. Tenho, né, esses meus 25 anos aí de experiência de jornada executiva para dividir com vocês, de conselho, de vice-presidência, para que a gente possa realmente tornar esse programa cada vez mais rico, interessante para todos e de forma, não tenho dúvida, que vai construir, ajudá-los nesse desenvolvimento de carreira, nessa aceleração de carreira e principalmente nessa formação de uma liderança humanizada, de uma liderança que inspira e que transforma pessoas. Então, pessoal, espero vê-los vocês no nosso programa. Fiquem com Deus e nos vemos em breve. Até mais.